O que você precisa saber antes de começar a ler o Evangelho de Marcos? Eu tô aqui com o meu gotoso ataque de beijo! Eu tô fazendo covardia, né? Eu fico botando meus filhos pra você começar a assistir. E antes de eu colocar esse trecho muito legal do webinário, que vai te ensinar a ler os evangelhos, principalmente o de Marcos, agora o que você precisa saber, eu queria te pedir, como sempre, para apertar o botão de curtir. O que mais, filho? Assinar o canal. E te inscrever no canal e aperte o sininho. E aperta o sininho, é isso aí. Faz isso que ajuda a divulgar, mas faz mesmo, gente. Eu não é só pra falar, não. Eu sempre dou essa parada aqui pra gente fazer, tá bom? Valeu. Vamos assistir lá? Marcos, vamos falar do Marcos. Grande Marcos. Marcos é um folhetim, é um folheto que é para você ler rápido. É uma das características de Marcos, ele não para assim nos detalhes, assim, como o Mateus vai pegar. Marcos é para você dar uma lida rápida, para você ouvir no Spotify, e isso vai dar aquela visão geral muito legal, né? Para mim, é a leitura que deve ser feita para iniciar a caminhada cristã. E vou dizer assim, a minha leitura devocional, todo ano, começa com o Evangelho de Marcos. Então, todo ano, quando eu começo a ler a Bíblia inteira tal, eu dou aquela lida no Evangelho de Marcos, assim, pá, porque é Jesus. Você quer Jesus puro e simples? Além do Evangelho de Marcos ser curto, o Evangelho de Marcos ele tem um negócio, uma tônica especial, que é uma coisa que o pessoal chama de segredo marcano. Qual que é uma das coisas bem interessantes de você notar no Evangelho de Marcos? Quem reconhece que Jesus é o Messias e quem não reconhece. Percebendo que quem saca que Jesus é o Messias é, primeiro, o cara mais de fora de todos, depois um pouco menos de fora, depois um pouco menos, mas nunca é o cara de dentro, nunca é o círculo mais íntimo. Né? O Jesus vai sendo reconhecido pelo Messias sempre pelos elementos mais externos. Até o diabo reconhece Jesus primeiro. E tem esse tal desse segredo marcano, que é uma discussão enorme para dizer qual que é o lance. Você vai falar a sua visão? Porque eu vou falar a minha. Fala a sua, fala a sua. A minha visão, assim, deixa eu falar o que é o segredo marcando só de Marcos, né? Porque no Evangelho de Marcos, para você que não está tão familiarizado, vai começar a ler, Jesus faz os milagres, Jesus se revela e manda guardar segredo. Não conte para ninguém. O tempo todo ele faz isso. Fica quieto, não conta para ninguém. Isso dá um bug na gente que sei lá, nos missionários. A gente que é eu que sou de família missionária, como assim não conta pra ninguém? E aí no final você manda contar pra todo mundo. E aí você tem que entender o porquê que ele tá guardando segredo, mas depois não vai guardar segredo. O que tem nesse período que Jesus tá mandando guardar segredo? Exato. Então é essa a parada ali. Eu acho que os caras criam um monstro muito maior do que é. Na minha opinião, ali é a figura messiânica errada que Mateus vai corrigir. Política militarizada. Eles já queriam ter pegado Jesus como rei, eles já queriam não pagar impostos. Em Marcos 8, Pedro declarando: você é o filho de Deus. Quem dizem que eu sou? Ah, você tal, você é Pedro. E aí é interessante que Jesus manda ele guardar segredo e já revela a cruz. Então, existe sempre que ele manda guardar o segredo, Jesus revela a cruz. John Stott ele vai dizer o seguinte, um dos autores que eu mais gosto de interpretação bíblica, ele vai dizer assim, que Marcos vai falar de quem é Jesus, o Cristo, todos os evangelhos vão falar isso, mas aí logo já fala que ele veio fazer, ele veio servir e morrer na cruz, sofrer e morrer na cruz, né? Ele veio servir, sofrer sobre o servo sofredor, e ele quer dos seus discípulos que façam o mesmo, né? Que participem da abnegação da vida. Por isso que Pedro vai lá, não vou deixar você ser crucificado, Isso. e Jesus pega pesado com ele. Então, eu acho que seria isso. Seria mais ou menos isso também a sua visão, ô Fontana? Essa é a hipótese mais aceita na academia. A ideia é a seguinte: quando se espera o Messias, os caras estão esperando um rei. E o rei que eles estão esperando não é. Isso é uma coisa importante para você sacar esse lance do Messias político ou não político, tal, porque Jesus efetivamente é um Messias político, só não é o Messias político que os caras queriam. Qual que é o Messias político que os caras queriam? Era um rei que fosse da dinastia Hasmoneia. O que os caras estavam esperando não era
um rei da tribo de Judá efetivamente. Eles queriam o quê? A reedição de 1ª e 2ª Macabeus. 1ª e 2ª Macabeus não está na nossa Bíblia protestante, então não é palavra de Deus e tal, mas conta a história do povo judeu no período intertestamentário. Como livro histórico, é útil você conhecer aquela história. O que está acontecendo ali em 1ª e 2ª Macabeus? O que está acontecendo ali é a revolta macabeia, que permite que o povo judeu tenha um reino de 100 anos, porque eles derrotaram os Seleucidas antes do domínio do Império Romano. Então, o que eles querem? Eles querem de volta esse domínio militar que eles tiveram durante 100 anos, ali nos anos 200 e pouco, 300 anos antes de Cristo. O que eles querem é o retorno da dinastia Hasmoneia, que eram os reis nesse período da Revolução Macabeia. E eles têm essas figuras reais. Herodes, o Grande, foi casado com a princesa Hasmoneia. Ele manda matar Mariane, que era a princesa Hasmoneia, né? Mas existem essas figuras reais. Eles queriam um Messias que restabelecesse esse governo militar, essa potência militar de Israel. Isso Jesus não é. E se todo mundo fica sabendo que Jesus é o Messias, rapidamente eles pegariam em armas para iniciar uma nova revolução, como eles tentam fazer no ano 70 com Bar Kokhba, como efetivamente eles tentam fazer no ano 70. Então, Jesus vai falando, mas não é para falar que eu sou o Messias, mas não é para falar que eu sou o Messias, porque vocês acham que vocês sabem o que é. Só quem entendeu que é a história do Messias foi João Batista. O resto só vai entender depois lá no Pentecostes. Mas o principal é entender isso, é entender que Jesus está sendo apresentado como Messias, que vai apresentar um jeito de ser Messias totalmente avesso àquilo que era esperado por parte do judaísmo do 1º século, do 2º templo. Esse é só um trechinho de várias lives que a gente está fazendo sobre como aprender a ler a Bíblia. Se você quer aprender mais, clica no link que está aqui embaixo, lá você vai encontrar outras lives, vídeos com dicas para ler a Bíblia e o nosso curso que está fantástico, que é capacitar você para ler a palavra de Deus e entender o que está revelado aqui para a sua vida.